E aí, como é que vocês estão, hein? Hoje a gente vai falar sobre medo do julgamento dentro de uma perspectiva da análise do comportamento. O vídeo de hoje não vai ser acadêmico, vai ser um vídeo bem informal, na verdade. Espero que você goste. Fechou? Vamos lá! Primeiramente, medo do julgamento dos outros. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o medo do julgamento ele é um comportamento, da perspectiva da análise do comportamento. Sendo um comportamento, ele é aprendido. Então você aprende a ter medo. E como você aprende a ter medo do julgamento? Como que eu consigo ter medo do suposto olhar de outras pessoas sobre mim? E aí a gente precisa entender o seguinte. O medo ele nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo. O medo serve para a gente se defender de estímulos ameaçadores. Quando a gente entende que o estímulo é ameaçador, pelo motivo que seja, o nosso corpo reage com medo como forma de barreira a esse estímulo potencialmente ameaçador. E é muito interessante pensar que o nosso cérebro ele não distingue aquilo que é real daquilo que não é. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você é uma pessoa que tem medo de falar em público. Se você pensar agora, nesse momento, fechar os olhos, respirar bem fundo e se ver falando em público, em um auditório lotado, com 47 mil pessoas te assistindo, sedentas para te ouvir. Tenho certeza que talvez só o fato de eu ter falado isso já tenha disparado teu coração, já tenha ficado aí com as mesmas reações fisiológicas que se você estivesse de fato no momento. Olha que louco, sabe? Então assim, nosso cérebro não faz a distinção. É por isso que pensamentos que concretamente não existem, um pensamento não existe. Não existe no sentido de não ser observável. É o que a gente costuma dizer, preste atenção nisso. O pensamento ele é um evento privado. A única pessoa que pode me descrever um pensamento é a pessoa que pensou. Eu, enquanto uma pessoa de fora, não posso descrever o que você pensou. Você é a pessoa que mais pode melhor descrever aquilo que você pensou. Que mais não é a única pessoa que pode descrever. Eu não posso adivinhar o que você pensou, percebe? Só que esse atravessamento da fala, ele já tira a fidedignidade daquilo, do evento em si. Então, dá para dizer que, de certo modo, o pensamento não existe, sabe? Dentro dessa perspectiva da análise do comportamento. Ou se você preferir, na verdade, academicamente, as pessoas dizem isso, que o pensamento ele é um comportamento. Mas isso é outra história. Então, perceba o seguinte, com base nessa história que eu falei aí de você num auditório com 47 mil pessoas. No mundo externo, nada aconteceu. No mundo externo você continua sentado no sofá. No mundo externo você continua lavando o prato, que se você estiver lavando o prato. No mundo externo você continua deitado na cama, se você estiver deitado na cama. No mundo externo você continua andando no meio da rua, se você estiver andando no meio da rua. Mas você sentiu como se você estivesse no momento. Agora, claro, você só vai sentir isso se você realmente fechar os olhos, se você realmente se concentrar, se você realmente der conta de imaginar com presença essa situação que eu falei. Mas no caso de quem tem medo de falar em público, é lógico. Se você não tem medo de falar em público, pode ser fichinha para você se imaginar num auditório de 47 mil pessoas, se você for um palestrante profissional, tá ligado? Agora, se você for uma pessoa que você não tem esse costume, faz esse exercício aí. E no caso, tem um medo de altura, se imagina aí, pô. Se imagina aí andando de avião, se tem medo de andar de avião, de voar. Se imagina aí entrando no avião, né? A turbina aquecendo, o avião decolando, tu vai sentir as mesmas coisas. E por que eu estou falando disso? Por que eu estou dando toda essa contextualização? Né? Porque, na verdade, muitas vezes a gente tenta se defender de uma coisa que não existe. E isso acontece muito no meio do julgamento. Por quê? Por quê? É muito doido, cara. O julgamento das pessoas, você pensa na sua cabeça o que supostamente outras pessoas iam pensar de você. O que supostamente outras pessoas iam julgar de você. Mas na verdade, isso fala muito mais sobre a tua própria percepção de si próprio. Bingo! Esse é o spoiler. Então assim, na verdade não é um julgamento do outro, é um julgamento seu. Falei que eu ia falar mais sobre a análise do comportamento, né? Mas enfim, TCC acabou misturando tudo. Eu não vou me comprometer não, eu vou falando, a gente vai chegando em algum lugar aqui junto. Muitas pessoas, a partir desse medo e dessa fantasia que criam do julgamento externo, essas pessoas se bloqueiam no sentido de elas deixam de fazer coisas que elas gostariam de fazer em função
de um julgamento do outro que não aconteceu. Estou falando assim, na maioria dos casos. Porque na maioria dos casos, esse julgamento ele não acontece. Ele não acontece. É tipo assim, algo que você pensou, mas que a outra pessoa não falou diretamente para você. Agora, quando ela fala, ela está reforçando o teu comportamento de ter esse tipo de fantasia. Ela está reforçando a tua fantasia. Porque aí a fantasia dela deu match com a tua própria fantasia de si. Tá ligado? Então assim, mas em geral, as pessoas elas pensam algo que não aconteceu. É um exercício inútil de pensar aquilo que tu poderia estar pensando. Olha que doideira, sabe? Tipo, olha que maluquice, cara. Eu gosto muito desse tema e ele acaba batendo um pouco com algumas coisas que eu falei nos vídeos anteriores, mas eu tô trazendo esse tema aqui porque eu me identifico muito com esse tema. Não hoje em dia nem tanto, na verdade, né? Porque assim, é um processo, lógico. Mas eu faço terapia há 4 anos e etc e tal e por aí vai. Mas logo quando eu comecei, cara, era tipo assim, absurdo. Era o tempo todo essa fantasia de pensar o que o outro poderia estar pensando de mim. Isso me paralisava na medida em que o meu comportamento ele ficava inibido. Eu não fazia as coisas que eu queria fazer. Vou dar um exemplo. Você vai pra academia. Você vai lá, você vai dizer assim, eu vou meter o shape, eu vou botar o shape esse ano. Só que tu não sabe treinar. E é óbvio que tu não sabe treinar, porque tu nunca pisou na academia, percebe? Como é que tu quer saber treinar se tu nunca treinou? Como é que tu quer saber nadar se tu nunca nadou? Como é que tu quer saber jogar futebol se tu nunca jogou, mano? Só que as pessoas ficam nessa noia, então elas deixam de ir. Nunca joguei futebol, não vou jogar futebol, porque eu não sei jogar futebol, e as pessoas vão rir de mim. Com base em que você está falando isso, meu patrão? Sabe? Com base em que você está falando isso? Pode até ser que riam. Aí a gente entra no outro ponto. Que é não ligar para esse julgamento. Só que aí eu não estou falando de um julgamento que ele não existe. Estou falando de um julgamento que existe. O julgamento que ele não existe, ele é um seu julgamento de si próprio. É um auto-julgamento. É esse julgamento que está na sua cabeça de pensar o que os outros estão supostamente pensando, mas na verdade é o seu auto-julgamento. Eu estou falando agora de um julgamento que ele é real, um julgamento que ele é concreto, é um julgamento que ele aconteceu de fato na vida real, no mundo. Eu não estou falando de algo que está na fantasia, na sua cabeça. Ele não mora na sua cabeça, ele realmente aconteceu. E aí a gente entra num outro ponto. Então, na verdade, a gente aprende a hipervalorizar ao longo das nossas vidas, com base em várias coisas, né? Com base em várias experiências que a gente passou, a gente aprende a hipervalorizar o julgamento do outro sobre a gente. Gente, Rodolfo, por que vamos entrar num outro ponto agora, antes da gente ir mais a fundo mesmo, para dar o grande plot twist do vídeo, né? Como eu sempre gosto de deixar para o final, você vai ter que ficar até o final se você quiser saber o plot twist. Por que raios que a gente se bloqueia nisso? Por que a gente aprende a hipervalorizar isso? Existem várias e várias razões, tá? Mas basicamente, um exemplo que ele é muito caricato, e agora assim a gente pega o gancho da análise do comportamento, provavelmente você foi reforçado na sua vida a ser dessa forma. Possivelmente, em algum momento da sua vida, você recebeu um reforço. Portanto, você aprendeu a ser assim. Você foi reforçado. Esse comportamento ele foi reforçado. Então, eu vou dar um exemplo. Se você, em algum momento da sua vida, como na sua infância, tá? Eu estou voltando só para a infância só porque geralmente é lá que são as raízes de tudo. É lá onde a gente começa a entender melhor como você, sujeito, se estruturou, né? Então, vamos supor a seguinte situação. Vou dar um exemplo que ele é muito simples. Muito simples, muito simples. Você está lá com seus amigos na sala de aula. Você ainda está naquela fase assim, pré-adolescência. Vamos colocar, né, na pré-adolescência. Você está na pré-adolescência e aí você é um homem, tá? Eu adoro esse exemplo. Você é um homem, aí você está na sala e aí aconteceu alguma coisa, alguma situação que você ficou mais emotivo e você começou a chorar. E aí naquele momento, alguma pessoa, pode ser seus supostos amigos, né? Amigos da onça, né? Coleguinhas de sala, chegaram e disseram assim: para de chorar, menino, que coisa feia. Tu é um bebê chorão. Tá chorando aí por quê? Tu não é homem não, é? Tu é marica, vice? Tu tá chorando aí porque tu é marica. E aí a partir desse ponto, veja, esse atravessamento do outro, ele faz com que você não venha chorar mais, talvez. Então você iniba esse sentimento nas próximas situações,
tá ligado? Isso é só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona esses agentes reforçadores ou extinguidores, não sei se dá para chamar assim, extinguidores, não sei se essa palavra existe, mas para vocês entenderem como funciona isso, né, de que tipo assim, você agora passa a não executar mais aquele comportamento em função das consequências dele. Então é mais ou menos assim, se o seu comportamento ele tem boas consequências, a chance de você vir a executar novamente esse comportamento é muito alta. Se as consequências desse comportamento que você está executando forem negativas, as chances diminuem drasticamente. Então o que é que eu tenho que entender? A gente se inibe por conta disso. Por conta de várias situações da nossa vida, a gente se prende. Como eu disse, né? A gente se prende num casulo, a gente se fecha completamente para o mundo. E o que é mais doido disso tudo, sabe o que é? Presta atenção, que eu vou dar o grande plot twist aqui. Quando o seu julgamento de si próprio, ele é um auto-julgamento negativo, e você faz essa projeção no outro, é muito provável que o outro, com o tempo, passe a ter a mesma percepção que você tem de você mesmo. Não vou dizer que é provável, mas é possível. Muito possível que isso aconteça. Muito possível. Porque a sua percepção que você tem de você influencia muito na percepção que os outros vão ter de você. Olha que louco. Então assim, é preciso trabalhar a forma como eu me percebo. A forma como eu enxergo a mim mesmo. E aí isso passa por reconhecer as suas próprias conquistas. Nos momentos em que você mandou bem. Nos momentos em que você foi bom. A gente tende a se apegar muito ao negativo. Se você não fizer naturalmente esse movimento de buscar situações em que você foi uma boa pessoa, em que você mandou bem, que você conseguiu conquistar coisas que você se propôs a conquistar. Todas as pessoas. Pode ser o cara mais pessimista do mundo. Se procurar, ele acha experiências positivas na vida dele. Ele acha. Não tem pra onde. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. Tem gente que só se prende à sombra. Quer mudar a sombra, fica ali bitolado pra mudar a sombra, quer mudar a sombra de todo jeito. Então se enxerga como a sombra. Sabe? Ele se vê como a sombra dele. Mas ele não olha pro lado luz que existe nele também. E aí, galera, para ir finalizando já o vídeo, encaminhando aqui pro final, vou dar o seguinte exemplo. Imagine que você está na academia, aquele exemplo do começo, você está na academia, só que agora você está começando na academia e tal, não sei o que, aí você vai fazer o primeiro exercício. Vou fazer lá o exercício. E aí você observa que você já está nesse movimento bitolado, hiper preocupado com o que os outros podem pensar de mim, e aí você vê que tem um grupo de 3 amigos que estão rindo ali entre eles, dando gargalhada. E aí, ó, você acha que eles estão rindo de você. E aí você começa a pensar, caralho, será que eles estão rindo de mim? Será que é porque eu sou gordo? Será porque eu estou fazendo a execução errada? Será porque é porque minha camisa é feia? Será porque é porque minha sobrancelha? Será porque meu nariz é grande? Meu nariz é grande mesmo. Será que é porque o nariz é grande? Será que é porque... E aí agora, mano, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, vira um motivo para você fazer essa projeção. Mas na verdade é porque talvez você desconfie estar nesse lugar. Talvez você desconfie que tem um nariz grande, talvez você desconfie que sua camisa é feia, talvez você desconfie que você está acima do peso, talvez você desconfie que você está fazendo a execução errada. E você só está nesse movimento, sabe? Percebe? Tipo assim, que doideira. E aí, ó, eu acho que assim, é importante a gente pensar também que existem certos ambientes que não são pra gente, não. Talvez existam sim ambientes que as pessoas julguem pra caralho e que se a gente quer se desprender dessa noia, desse movimento, talvez seja muito mais interessante ir em busca de ambientes e contextos e situações em que a gente se sinta acolhido, em que a gente se sinta bem ali, que a gente se sinta presente, sabe? Por que eu vou pra um lugar que as pessoas não gostam de mim? Por que eu vou pra um lugar que eu sei que as pessoas ali têm uma natureza mais preponderante de julgamento, né, sabe? Então assim, se eu quero me prender desse medo do julgamento, se eu quero ser eu, se eu quero me sentir livre para ser eu, me sentir à vontade para ser eu também preciso me atentar pro tipo de ambiente que eu tô me inserindo. Porque se eu me coloco num ambiente que não é saudável, que é um ambiente tóxico, como é que eu vou querer que eu ser acolhido nesse lugar? E aí eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma boizinha, começo a namorar com ela, só que eu tô usando uma máscara. Eu não tô sendo eu. Eu não me sinto à vontade pra ser eu. Eu tô sempre, sabe, tipo assim, escolhendo as palavras que eu vou falar. Parece que ela tá sempre me julgando naquilo que eu vou dizer. Parece que ela tá sempre... Sabe? Tipo assim.
E aí é importante colocar os dois pontos. Até que ponto é o ambiente que está te fazendo ficar desconfortável e se inibir, e até que ponto é você. Eu prefiro trabalhar com o sujeito, com a ideia do sujeito, que é esse sujeito, é essa pessoa, é esse indivíduo, né, que pode estar de alguma forma desalinhado com aquilo com aquele lugar que ele gostaria de chegar. Mas é importante enfatizar que isso também influencia. Fechou? Tamo junto. Beijo no seu coração. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você é novo aqui no canal, esse canal aqui é sobre psicoeducação, sobre psicologia, sobre autoconhecimento e vez ou outra sobre temas acadêmicos também, tá? Coisa bem abertona mesmo. Mas se você gostou de mim, se você curtiu o conteúdo deste canal, eu peço que você se inscreva no botão vermelho que tem aqui embaixo, clique no botão gostei para você fortalecer o nosso conteúdo e comenta aí alguma coisa que você quiser. Com certeza eu vou estar te respondendo. Fechou? Um abraço e é nóis. Fui.